Bom dia, hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Estamos aqui novamente para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e aqui ao meu lado, como sempre, Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Eu tô bem, Cauã, e você? Tudo tranquilo, então vamos lá que é sexta-feira, sextou aqui na Faria Lima. E o comentário hoje vamos fazer aí uma reflexão, né, sobre o que está e não está acontecendo no mercado, né, nesse período que passou, na última semana, até porque com pouca divulgação, né, de números, né, de dados econômicos, houve sim importantes falas, né, de membros do Federal Reserve, do Banco Central brasileiro também, mas sem, vamos dizer, maiores novidades do ponto de vista aí, de dados econômicos, né? E acho que tem um ponto interessante, né, para a gente começar essa reflexão, que é o fato de que nós temos aqui no Brasil, né, taxas de juros que estão muito menos voláteis, né, do que foram no passado, olhando a estrutura a termo da curva do DI. A nossa taxa de câmbio também, né, que nesse ano perde um pouco em relação ao dólar, mas tem se mantido aí relativamente resiliente. E o movimento principal tem se dado nas bolsas de valores, que por natureza evidentemente são mais voláteis, mas que têm, vamos dizer, ganhado um protagonismo próprio, né? E aí, Marcos, a gente teve aí declarações, né, do Federal Reserve, queria que você comentasse, né, e está se cristalizando a ideia de que esse juro mais alto, né, ele vai ficar mais alto por mais tempo, né? Inclusive nós tivemos aí a própria Goldman Sachs, né, colocando já a sua previsão de queda de juros, que era março, depois foi para maio e agora já está em junho, Sim. né? Então, remetendo isso para quase, né, a segunda metade do ano, que inclusive é quando alguns inclusive têm esse prognóstico de queda. E aí com isso, né, a ideia de que esse juro mais alto em termos nominais, em termos reais, historicamente, né, pelo menos olhando aí as últimas 2 décadas, ele de certa forma parece que veio para ficar, né? Não é que com isso estejamos descartando, né, o ciclo de queda de taxa de juros global, que nos emergentes ocorreu como no Brasil mais cedo, mas provavelmente vai se buscar um juro, né, de equilíbrio mais alto, né, do que a gente via antes da pandemia no Brasil, inclusive, né? Agora, ao lado desse contexto mais macroeconômico, que a gente gosta de chamar de top-down, né, de cima para baixo, né, que é o viés dos economistas, a gente tem uma história muito interessante acontecendo no mundo tech, né, no mundo das empresas, né, da tecnologia, da microeconomia, que é o lado de baixo para cima, o bottom-up, né? E o grande protagonista da semana foi, de fato, né, o setor de tech nos Estados Unidos, o resultado da NVIDIA, né, que foi, vamos dizer assim, muito impactante, e não que não se esperasse algo bastante positivo, né, mas veio, né, de fato, algo ainda mais espetacular. E estamos falando de uma empresa que possivelmente muita gente nem conhece, né, e que a maioria, a grande maioria, não sei os especialistas, não conheciam um ano atrás, né? Então, Marcos, esse lado, né, da macroeconomia e também, né, o que está acontecendo no mundo corporativo, né, o lado da inteligência artificial, que virou, né, evidentemente, um grande protagonista aí no mercado acionário. É, eu começaria já fazendo, né, o disclaimer, né, que a gente não comentamos, não sabemos comentar exatamente aí dados corporativos, resultado de balanço, resultado trimestral das empresas, né, mas algumas impressões, né,
acabam acontecendo no mundo micro, né, acabam sendo percebidas assim de maneira macro, né? Como você disse, né, o estado da NVIDIA surpreendeu bastante essa semana, a ação subiu mais de 15% no pregão de ontem, né? E acho que o mais interessante, né, se é que é possível falar dessa maneira, né, a narrativa que vai se espalhando, né, pelo mercado, inclusive entre nós, os economistas, né, a história de que essa surpresa, esse desempenho muito forte das produtoras de chip, no caso a NVIDIA, né, traz como consequência outros fatores muito importantes. Por exemplo, né, qual que é o efeito da NVIDIA? Você acaba, tudo bem, é bom para a empresa? Ótimo, legal. Mas também é sintomático da dinâmica de que está se espalhando para a economia, para as outras empresas, né, a adoção da inteligência artificial como sendo um instrumento aí para aumentar a produção, aumentar a produtividade, né? Então, essa é a leitura indireta que é feita no momento em que você tem um resultado espetacular como a NVIDIA, né? E acho que aqui vale a pena ressaltar, né, o Luiz Azevedo, né, nosso analista de bolsa aqui da Oriz, né, teve uma conversa antes de ontem, né, com um dos diretores da NVIDIA no Brasil, né? E tem alguns pontos muito interessantes que foram ditos, né? Que acho que traz bastante luz sobre isso que a gente tem comentado. Por exemplo, né? Uma das coisas que esse diretor comentou com o Luiz foi que antigamente, né? E não tão antigamente assim, né? Você tinha ali as empresas contratando servidores, né, muito focado na ideia de guardar os dados, né, da empresa, né, questão de juntar as informações que a empresa vai acumulando durante os anos, né. E hoje, né, as empresas que demandam, né, servidores, né, no caso demandam, por exemplo, serviços da própria NVIDIA, elas estão demandando servidores não apenas, né, para o setor de TI das empresas. Então, as empresas estão demandando servidores para o setor de produção, RH, para o financeiro. Então, isso mostra como as empresas estão tentando, de alguma forma ou de várias formas, né, inserir no dia a dia, né, a tal da inteligência artificial, né? E, obviamente, também de forma indireta, o que você consegue capturar também, olhando assim um pouco o lado macro, é que em algum momento isso vai impulsionar a produtividade. Então, eu diria que, em boa medida, né, essa conjuntura de economia forte, que ainda demanda um juros elevado, um juro real que vai ser mais alto do que era no passado recente, mas também pode vir acoplado de aumento de produtividade, que acaba fechando a conta, né? Se você tem todas essas combinações que eu disse agora, né, você acaba tendo uma inflação mais ou menos dentro da meta, né? Então, por isso que é tudo meio que compatível, né? Você tem essa compatibilidade dessas peças móveis acontecendo, né? Quando você tem uma aceleração do investimento, né? Por exemplo, né, ligado à implementação aí dos equipamentos e também, né, softwares e tudo mais ligados à inteligência artificial, isso é imediatamente um aumento de demanda, né? Então isso joga o nível de atividade para um outro patamar e se esse aumento é estrutural, dura algum tempo, isso tende, né, pelo lado da demanda, dada a oferta, né, gerar uma taxa de juros de equilíbrio mais elevada, né? Mas a premissa de dada a oferta também é algo que ao longo do tempo vai se mover, né? E se você tiver realmente, né, ganhos de produtividade que propiciem, portanto, uma resposta da oferta, você vai ter, de fato, mais à frente a possibilidade de ter um maior produto potencial, quer dizer, crescer mais, né, sem gerar a inflação, né, que é o melhor dos mundos, né? Mas isso ainda está um pouco distante, né, da nossa realidade, sobretudo, né? É algo que vale a pena investigar e vale a pena a gente ter um foco nisso, né? Porque, de fato, a dimensão que isso pode vir a ganhar é muito, muito impactante, não só do ponto de vista dos mercados, mas da nossa vida, do dia a dia. E, inclusive, né, do ponto de vista de uma economia, né, emergente, como é o caso do Brasil, né? Essa semana, inclusive, saiu no Valor que 5% do mercado da NVIDIA no Brasil, né? O nosso colega que você citava
Segundo ele, foi dito nesse evento que o maior cliente da NVIDIA no Brasil é a Petrobras, né, que usa isso do ponto de vista da sua gestão, né, de eficiência aí na área de produção de petróleo, né. Então dá para a gente ver que tem efeitos, né, que às vezes nós no cotidiano estamos dando mais atenção, por exemplo, a ferramenta do ChatGPT, coisa desse tipo, né? Que é o que a gente mais conhece imediatamente, mas o campo de aplicação é muito mais vasto do que esse, né? Eu também estava, essa semana, por um acaso, eu vi uma entrevista de um CEO de uma grande farmacêutica americana, né? E ele tentando explicar, né, como é que, no caso dele, no caso particular do setor dele, como eles poderiam se aproveitar, né, da inteligência artificial, e é legal a análise que ele fez, né? Assim, hoje, cerca de 90%, né, das pesquisas de novos remédios acabam falhando, né? Então, a taxa de sucesso é muito baixa, 10%. Aí ele falou assim, a ideia é que a inteligência artificial venha para ajudar a aumentar em 5%, né? Sair de 10% para 15%, para 20%, né? Então, pode parecer pouco, né? Mas seria transformador para uma indústria como a farmacêutica, que gasta bilhões e bilhões de dólares ano a ano, e 90% acaba sendo resultados descartados, né? Então, assim, é esse tipo de coisa que hoje em dia, né, acho que as empresas estão mirando, né? O potencial de, ali na margem, né, no detalhe a mais, o que vai ser entregue de resultado operacional para elas. Então, um tema que cada vez mais é importante, e vamos buscar aqui também, né, apesar de estarmos aqui humildemente, né, reconhecendo que somos de formação, né, mais macroeconômica, mas há evidentemente uma inter-relação aí que tem que ser compreendida do ponto de vista não só dos mercados, mas dos próprios processos aí econômicos e ganhos de produtividade. Agora, vamos voltar aqui ao mundo macro, né? E acho que do ponto de vista dos bancos centrais, acho que tem duas falas bastante relevantes, né? Do Waller, do Fed, né? Ontem, inclusive, e acho que foi aquela que talvez tenha sido aí, né, o gatilho até para determinadas mudanças aí de visão, como da Goldman Sachs, né? Ele foi bastante incisivo, né, com relação a como ele vê a política monetária prospectivamente. O diretor Waller, né, ele é muito próximo do Powell, né, do presidente da instituição. Então, o que ele disse foi muito bem calculado, vamos dizer assim, não foi algo jogado ali de maneira aleatória, né? E, basicamente, o que o diretor Waller quis destacar, né, é que existe uma resiliência muito perceptível da economia americana, né? Está num ritmo de crescimento bastante saudável. Inclusive, o que a gente tem percebido, né, nas últimas semanas revisões da projeção de crescimento da economia americana para 2024. Estava perto de 1% a projeção para 2024. Se a gente olhar novembro, dezembro do ano passado, hoje já está ali perto de 2%. Então, a gente já falando acima de 2%, né? Então, é muito clara essa resiliência, né? Mas eu acho que o interessante foi o discurso do Waller ter ressaltado a questão da necessidade de não haver urgência nos cortes de juros, né? Acho que ele ele pesou bastante a tinta nesse lado, né? Entre outras coisas, né, ele deixou bastante claro ainda que, na visão dele, né, ainda existe um risco altista para o cenário de inflação, embora o cenário base para ele seja da inflação caminhar na direção da meta, que é de 2% por lá, né? E aí, né, aí você começa já a olhar um pouco as palavrinhas, né, que são códigos, né, para o mercado, em que ele cita mais 2 divulgações de inflação a serem analisadas, né, para ter um veredito se o dado de janeiro, que foi muito alto, foi um ponto fora da curva, né? Então você faz a conta, duas divulgações de inflação, você tem pelo menos aí mais 2 meses e meio, 3 meses, em que o Fed está meio que garantindo que não corta os juros, né? Então tem um pouco desse lado. Aí você vem e olha coisas do tipo que tudo bem, né? Não vai haver corte, mas vai ter impacto na economia. O Waller falou assim, pelo que a gente está vendo, né, o mercado já está acostumado, já se adaptou, né,
esse patamar de juros mais alto, então ele não acredita que no final das contas a curva a termo mais alta não vai trazer grandes prejuízos para a atividade econômica, né? E aí, né, por fim, ele termina, né, o discurso dele falando, né, que diante de tudo isso, da resiliência da economia, da inflação caindo um pouco mais lentamente do que se imaginava, né, é apropriado, né, se adotar uma postura mais cautelosa nesse momento. E aí a última frase, né, a última linha do discurso dele, né, ele faz a seguinte pergunta, né? Qual a pressa? Né, se referindo à questão de quando se iniciar o corte de juros. Né? Acho que o recado é bastante claro. Para quem tinha aquelas precificações que a gente viu em meados de janeiro de 7 cortes para esse ano, né, acho que ele joga bastante panos frios aí nessa história aí de coisas acontecendo muito antes do esperado. Aí. E aí isso prolonga, né, prospectivamente o compasso de espera, né, que a gente vem ressaltando desde o início do ano, no sentido de que, puxa, a reunião de março ainda vai ser uma reunião fria desse ponto de vista. Né? Quem sabe maio já é uma reunião quente, em que o corte de juros pudesse já ser, né, sinalizado, ou mesmo que ele pudesse ocorrer. E isso acho que está jogando, né, esse compasso de espera mais para frente. Né? O próximo dado do CPI ainda demora, né, algumas semanas, e o payroll de fevereiro só vai sair ali já no dia 8 de março, né? Quer dizer, ainda temos aí 2 semanas para ver o payroll. Então, nesse sentido, os mercados vão manter, né, essa ansiedade por mais tempo, né, já sabendo que na próxima reunião o Fed poderá, né, apresentar as suas projeções econômicas, os DOTs e tal, etc., que são bastante relevantes, mas que nada vai provavelmente caminhar na direção de sinalizações mais concretas de corte. E acho que um pouco, assim, não exatamente com a mesma lógica, mas também pegando um caminho meio parecido, né? Tivemos o Diogo Guilhem, né, fazendo uma apresentação há pouco aí que a gente estava assistindo, né? Comentando alguns pontos, aspectos bastante interessantes da inflação aqui no Brasil, né, Cabal? O diretor Diogo Guilhem, né, ele que tem, né, o papel técnico dentro do Copom, né, de acompanhar os indicadores econômicos, a modelagem, né, quer dizer, ele é o responsável por essas atividades. Ele vem, né, sendo bastante vocal há algum tempo, se mostrando mais preocupado com a inflação de serviços. E ele mostrou, de fato, uma quebra, né, dos serviços que são mais sensíveis à inércia, que vem se reduzindo, embora em intensidade menor, mas chamou também atenção a aqueles serviços que, por sua vez, têm maior relação com o hiato do produto, com a ociosidade da economia, né, e também com o fator trabalho, né? E nesse caso, né, a gente viu na ponta, né, uma inflexão do movimento de queda, né, que também a gente poderia associar, né, à própria métrica dos serviços subjacentes, né, que o BC olha sempre com bastante atenção. Ele deu, vamos dizer, um detalhe a mais com relação a isso, chamando atenção para a ideia de que isso precisa ser, né, também analisado e precisa ser, nesse sentido, incorporado aí à estratégia de política monetária. Né? Há quem defenda, e isso apareceu aí num evento essa semana, que o BC, já na sua própria reunião, em março, ele abandone, né, aquela ideia de sinalizar cortes adicionais, no plural, de 50 pontos bases nas reuniões futuras. Isso foi defendido, inclusive, pelo diretor de política monetária, né, Bruno Serra, agora no setor privado, no Banco Itaú. Eu não sei, para mim parece um pouco cedo, mas isso vai depender, evidentemente, dos próximos dados, né, de inflação, na medida em que eles corroborem ou não, né, essa piora na margem da inflação de serviços. Acho que assim, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, né, a gente está naquele... Sempre
a condução da política monetária é feita de maneira bastante cautelosa, né? Mas acho que tanto lá como aqui, por questões até diferentes, né? Existe uma cautela dobrada nesse momento, né? O Fed em definir exatamente qual é o melhor momento para se cortar os juros, pensando na ideia de não levar a economia para uma recessão, né? Com juro real muito elevado. E aqui no Brasil, né? Em que momento, né? A gente tem que pensar em reduzir o ritmo de cortes, né? Mas sem perder, né? A ideia de que provavelmente ali o final do ciclo vai estar perto de 9, pouco mais, pouco menos. Hoje parece que é um pouco mais do que os 9, do que para baixo dos 9, né? Mas acho que a gente tem visto aí, pelo menos nos discursos, né, um tom de cautela redobrada. Uhum. E concluindo aqui também chamou a atenção na divulgação feita, inclusive ontem, né, na quinta-feira, agora em função da paralisação lá do Banco Central, a expectativa de PIB, né, para 2024, indo aí para quase que um novo patamar, né, 1,68%, né, e muitos aí já falando num PIB mais próximo de 2% para esse ano. Então, nesse contexto todo de incerteza do juro americano, da própria Selic aqui no Brasil, a gente continua tendo aí um viés, né, um pouco, vamos dizer, na direção de um pouco mais de alta do PIB, o que também ajuda aí a mitigar um pouco a preocupação com o lado fiscal. E falando nisso, né, mencionei até porque sexta que vem, né, nós vamos voltar aqui e já poderemos comentar o número do PIB, né, de 2023, vai sair na própria sexta-feira. Então, acho que ficamos então por aqui e agradecemos a todos e todas que têm nos dado aí a honra de prestigiar o nosso podcast e desejando um bom fim de semana. Bom final de semana a todos.